dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, a hora de ficar bem informado em Libras. Participe do Visual através do Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Com o apoio de emissoras públicas de todo o país, o Visual começa agora. Um projeto em tramitação no Senado propõe o reconhecimento do direito à identidade de gênero e a troca de nome e sexo nos documentos de identidade de transexuais e travestis. A conquista do nome social, aquele com que a pessoa transexual e travesti se identifica, é socialmente aceita em várias situações. Agora, essa população quer dar um passo a mais. A Bianca usou por 10 anos o nome social e só conseguiu o nome definitivo depois de recorrer à justiça. E explica a diferença que isso fez na vida dela. Porque a partir do momento que você usa durante 10 anos o nome social, você vai criando, fortalecendo aquela mulher, aquele nome na tua vida. Isso te leva a chegar ao registro civil. É uma segurança. Eu tenho alguma coisa que diz que eu estou dentro da lei. A Secretaria de Fazenda é o órgão mais recente a adotar a medida. Mas ela não vale para todo o GDF. 7 secretarias e as empresas públicas, por exemplo, ainda não adotam a prática. Pela proposta que está na Comissão de Constituição e Justiça, a mudança de nome passaria a ser um direito, reconhecido a partir de um laudo médico ou psicológico. Doutor em ciências, esse psiquiatra, que também mudou de nome, classifica o projeto como um avanço. A pessoa passa a ter, ela tem uma identidade de gênero, ela faz um tratamento e passa a ter um corpo condizente com essa identidade de gênero, né? Então, nada mais natural que ela também tenha um nome, tenha um documento condizente também com essa identidade de gênero, né? Vem reconhecimento da necessidade que as pessoas têm de poderem se sentir confortáveis, né? No ambiente de trabalho, no ambiente social, ao fazer um check-in para pegar um voo no aeroporto, né? Enfim. Essa lei, sim, reforça o direito dos transgêneros em requerer essa mudança fática e mudança jurídica da sua situação, mas a própria Constituição e os tratados internacionais já garantem esse direito. Imagens raríssimas do século XIX foram identificadas por um pesquisador capixaba. Elas foram feitas pelo fotógrafo francês Victor Fron, a pedido do então imperador do Brasil, Dom Pedro II. Essas são as primeiras imagens do Espírito Santo. Tiradas entre setembro e outubro de 1860, elas revelam como era a capital capixaba vista do alto e também como era o estilo de vida dos moradores do interior do estado. Os registros foram feitos pelo fotógrafo francês Victor Fron e são raras no Brasil e também no mundo. O Victor Fron ele foi o primeiro fotógrafo no Brasil a retratar a vida rural, inclusive a fotografar os escravos nas fazendas, ou seja, porque na época só se fazia fotografia nos estúdios, né? Tinha os estúdios, os fotógrafos, eles só conseguiam fazer ali, porque o equipamento era muito pesado, tinha que carregar o laboratório. Victor Fron veio ao Espírito Santo para fotografar os lugares por onde o imperador Pedro II passou. O próprio imperador contratou o fotógrafo. As imagens foram feitas para o Brasil Pitoresco, primeiro livro de fotografias da América Latina, lançado em 1861. As reproduções das imagens, 16 no total, estão no livro Victor Fron, 1860, uma aventura fotográfica pelo itinerário de Dom Pedro II, na província do Espírito Santo. A publicação, de 270 páginas, foi dividida em 2 partes. A primeira traz uma pequena biografia dos visitantes. Na segunda, o autor desenvolve uma narrativa do gênero romance histórico. Toda essa descoberta que eu fiz com relação à produção fotográfica, eu insiro nessa narrativa, para tornar mais simples, né, o entendimento, mais pedagógico, mais próximo do nosso entendimento, como se deu essa produção. A
livro. As fotos estão em exposição no Museu do Vale, em Vila Velha, no Espírito Santo, até o fim do mês. Quinta colocada na Paralimpíada de Londres, a seleção brasileira feminina de vôlei sentado quer ir além no Rio de Janeiro. A equipe sonha com a medalha inédita e os últimos resultados, entre eles a vitória sobre a China, a atual bicampeã paralímpica, só aumentam a expectativa das meninas. O vôlei sentado deu a Janaína a chance de retomar um sonho interrompido há quase 20 anos, quando foi atropelada por um ônibus. Ela era destaque do Pinheiros e da Seleção Brasileira Juvenil de Vôlei. Atuou ao lado de Valesquinha e Carol Albuquerque, medalhistas de ouro em Pequim. Agora já vai para a sua segunda Paralimpíada. Depois do acidente eu vi que realmente eu não ia conseguir mais jogar em alto nível, né? Porque o vôlei olímpico ele exige muito treinamento e eu comecei a ter ruptura de ligamento no joelho e eu não aguentei mais. Aí eu tive que parar e o vôlei sentado me proporcionou isso. Janaína tinha desistido do vôlei até que seu atual técnico no SESI de Suzano a procurou quando já estava de volta a Varginha, sua cidade natal. Não foi fácil convencê-la a voltar. Primeiro eu achava que eu não era deficiente, né? O preconceito vinha antes de qualquer pessoa, vinha de mim mesmo. E depois eu estava meio encaminhada lá, já ia começar, eu fiz um curso técnico em edificações, ia começar a fazer engenharia civil. Falei assim, não quero mexer com vôlei mais não. Mas ele foi insistente, hein? Aí em 2009 eu vim conhecer e tô até hoje. Ela é uma das 15 atletas que participam da reta final de treinos para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Parte desses treinos foi em Arujá, na Grande São Paulo. 12 vão ser convocadas e a busca por jogadoras que possam integrar a equipe não se limita aos clubes do país. Temos também a possibilidade que ex-atletas de voleibol que sofreram algum trauma, que adquiriram alguma deficiência, mesmo que na sua cidade não tenha um clube de voleibol sentado, que elas venham também a fazer parte da seleção brasileira, participando nas fases de treinamento. Aí é os conhecimentos, os contatos que a gente tem espalhados pelo Brasil. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, né? Mas você vê a pessoa na rua, aí você fala, nossa, você não quer participar da modalidade, assim, essa... No shopping, no mercado, andando na rua, para o carro, posso falar com você? A Nathalie, aliás, é uma veterana na seleção. Começou no vôlei convencional quando criança. Está no esporte paralímpico desde 2006 e também esteve nos Jogos de Londres. Eu nem sabia que existia o vôlei sentado, eu nem sabia que eu poderia participar, né, com a minha deficiência, porque eu tenho uma deficiência no braço. E aí eu recebi essa ligação no meu clube e fui chamada para conhecer a modalidade. São 10 anos, né? É quase uma vida, 10 anos. E sem contar o vôlei em pé, né? Comecei desde os 8, então a minha vida inteira eu joguei, né? Outra veterana é a Adria. O detalhe é que antes de sofrer o acidente de moto que a levou a amputar a perna esquerda, ela nem sequer praticava esportes. Agora, já são 10 anos no vôlei sentado e uma Paralimpíada no currículo. Como eu nunca joguei nem nada, foi uma experiência muito boa. Foi daí que surgiu a oportunidade de ir para a seleção, né? Mas ainda precisando treinar muito, a questão de ter que aprender a deslocar, fazer manchete, fazer passe, tudo era mais difícil, né? Para quem nunca foi uma jogadora, né? Então eu tive que aprender. Já a Mara é uma das novatas da seleção. Além do vôlei, chegou a praticar arremesso de peso e de disco antes de sofrer uma lesão no menisco que afastou do esporte, até ano passado. Não quis praticar mais nada, fiquei um pouco até depressiva. Aí eu vim o voleibol, realmente me fez ter um outro olhar para as coisas, me fez voltar a ter autoestima, porque quando você tem a lesão é muito difícil você enfrentar tudo isso. Aí o esporte também me ajudou muito, psicologicamente não tenho o que falar. 5º lugar na Paralimpíada de Londres, prata no Parapan de Toronto. Se esse desempenho por si só já dava uma esperança de medalha para a seleção feminina de vôlei sentado, o 3º lugar no torneio intercontinental deste ano, disputado com as seleções que estarão na Paralimpíada do Rio de Janeiro, aumentou ainda mais essa esperança. Ainda mais porque o Brasil derrotou a China, bicampeã olímpica. Foi show de bola, como se diz. Foi muito emocionante saber que a gente pode ganhar das atuais campeãs. Elas são assim invictas. E ter aquele gosto de ter ganhado da China mostra mais ainda que a gente pode buscar o ouro agora em 2016.
Foi emocionante, foi emocionante. O ginásio todo vibrando, a gente nunca tinha conseguido uma vitória lá. E a energia de um campeonato intercontinental é absurdo a adrenalina que se tem numa partida dessa. Para ajudar nessa evolução, a seleção conta também com um dos principais técnicos da Superliga na comissão. Atualmente auxiliar do Osasco, Spencer Lee tem 10 anos na principal liga do país. É tido como referência na formação de atletas. Ele conheceu o vôlei sentado depois de passar em um concurso na Universidade Federal de Uberlândia e trabalhar com a modalidade na cidade. O nosso presidente da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficiente, o Amaury Ribeiro, medalha de ouro e de prata nas Olimpíadas, né? Ele virou e falou assim: você pensa em continuar trabalhando com o voleibol sentado? Eu falei assim, poxa, eu estou adorando e gostaria de continuar. Em meio a tanta preparação e ao empenho das meninas, a esperança de uma medalha histórica no Rio de Janeiro. A cada jogo que nós fazemos com as principais seleções do mundo, a gente ratifica a nossa posição de uma seleção que está em crescimento no cenário internacional. As grandes favoritas são China e Estados Unidos, mas nós não vamos vender barato de jeito nenhum esses espaços para elas. Se elas quiserem ganhar da gente, na nossa casa, vão ter que ralar muito, porque o foco é o ouro. Visual fica por aqui. E não se esqueça, você tem mais do Visual na internet. E também pelo nosso WhatsApp. Anote o número aí, 021 974 522 300. Bom dia. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.